Se você é cristão, provavelmente já se perguntou por que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você ouve diversos pregadores, vai em grandes eventos evangélicos com a intenção de ver Deus agir de uma maneira diferente, mas não é isso que acontece. Você volta mais vazio do que antes, parece que Deus ele não quer falar contigo, você começa a achar que tem algo de errado com você ou que você está em pecado e que apesar da sua busca constante a Deus, Deus ele não te ama. Mas e se eu te disser que Deus já falou contigo e você não percebeu? Eu sei, Deus tem as suas milhares de formas de falar com seus filhos, mas fica nesse vídeo que eu vou te mostrar 3 problemas do porquê você não consegue ouvir a Deus. Nos últimos anos, a igreja está sendo bombardeada pelas famosas revelações de Deus. A gente vê diversos homens, mulheres, pastores, pregadores mirins se levantando, dizendo que Deus falou isso ou falou aquilo, mas na verdade não é. As pessoas constantemente buscam ouvir a voz de Deus, frequentando eventos grandes como Descende, Gideões, Marchas para Jesus, congressos anuais que acontecem nas suas igrejas, com uma alta expectativa de ver manifestações espirituais ou até mesmo o agir de Deus de uma maneira diferente. E dentro das suas próprias casas, as pessoas estão sendo enganadas pelos famosos coaches evangélicos que te ensinam a ouvir Deus de uma maneira diferente, ou seitas religiosas que dizem que Deus está onde ele não está. E isso, querendo ou não, gera uma certa ansiedade no nosso coração de achar que Deus ele só está nesses movimentos, ou que eu preciso estar enfiado nesses locais para sentir a presença de Deus, para ouvir Deus falar comigo, que se eu não estiver lá, eu estou impossibilitado de ouvir a Deus. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que quando Deus falava com o seu povo, era impossível você não ouvir. Ele se manifestava de maneira clara e audível, seja por meio do fogo, do tremor, de terremotos, de relâmpagos. O importante era que o seu povo recebia a sua mensagem. Inclusive, eu quero saber de ti, você já teve essa experiência com Deus em que ele falou contigo de uma maneira muito audível, bem perceptiva no seu coração, de forma que você nunca mais conseguiu esquecer? Eu queria muito que você contasse o seu relato, a sua experiência aqui nos comentários, que eu queria ser edificado por isso também. A Bíblia nos dá 2 exemplos clássicos da manifestação de Deus. O primeiro deles ocorre lá em Êxodo capítulo 19, quando Deus ele se manifesta no Monte Sinai de uma forma perceptível e audível ao povo. Aquela experiência não foi silenciosa. Deus desceu ao Monte Sinai com relâmpagos e trovões, o monte inteiro fumegava e uma nuvem espessa de fumaça se formou sobre o monte. E essa experiência fez que todo o povo ao redor do monte se prostrasse em reverência à presença de Deus. E um outro momento muito claro que Deus se manifesta na Bíblia é lá em Atos 2, no Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e vem como um vento forte e impetuoso. E aquele movimento gerado pela manifestação do Espírito de Deus causou um impacto que resultou na conversão de mais de 3.000 pessoas. Mas não é só isso que a palavra de Deus nos mostra. E eu quero te revelar aqui 3 problemas, de acordo com a palavra de Deus, que te impedem de ouvi-lo. O primeiro problema, ele é muito simples, mas ele também é muito sério. Você tem rotina com Deus, mas você não tem experiência com Deus. Ou seja, você está no lugar certo, na hora certa, mas você não consegue reconhecer a voz de Deus quando ele está falando contigo. Um exemplo claro disso é a história de Samuel, que Deus falou com ele 3 vezes e ele não entendeu que era Deus. E olha que interessante, Samuel nessa história é o perfeito exemplo de alguém que é filho de crente, frequenta o templo, está o tempo inteiro ali ajudando, está presente, está ajudando inclusive o sacerdote dele, mas não tinha experiência com Deus e não conhecia a Deus ainda. Não adianta você estar em todos os cultos, frequentar todas as escolas bíblicas, você participar de todas as festas e programações, se o teu quarto no secreto está vazio. É justamente lá que Deus quer falar contigo. Segundo problema que também está na Bíblia, você gosta de esperar Deus somente no extraordinário. Você acha que Deus ele vai vir falar contigo igual falou com Moisés, igual falou com os profetas, vai vir com um grande fogo, com aquele movimento, com aquelas tempestades, e não é. É só olhar para a história do profeta Elias lá em 1 Reis. Você lembra que ele subiu ao Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal, dizendo que aquele Deus que respondesse com o fogo, esse era o Deus verdadeiro? Nada mais, nada menos aconteceu que a gente já conhece. Elias preparou o altar de Deus, orou a
Deus e Deus respondeu com fogo, consumindo todo o altar. No entanto, no capítulo seguinte acontece algo extraordinário também. Elias foge para o deserto e se esconde em uma caverna e espera Deus falar com ele novamente. E aí, como Elias, você provavelmente está pensando a mesma coisa. Deus vai vir falar comigo com fogo caindo do céu, vai vir por meio de uma tempestade, por meio de um furacão? Mas não. A Bíblia vai falar que enquanto Elias aguardava, passou um vento fortíssimo, passou um furacão, passou um terremoto e passou fogo. E Deus não estava em nenhum deles. Elias, assim como você, está esperando Deus falar com ele no extraordinário, no barulho, na bagunça. E o desfecho que a Bíblia nos mostra é que Deus falou com Elias, mas falou com Elias por meio de um sopro muito suave, como uma voz mansa, delicada e tranquila. E nesse momento, Elias só percebeu a presença de Deus e cobriu o rosto quando o vento suave e o silêncio chegaram. E pode ser justamente isso que você esteja precisando. Você precisa do silêncio, você precisa acalmar o seu coração. Deus está querendo falar contigo de maneira simples. E é muito provável que ele já tenha feito isso e você não percebeu. Aproveitando, eu já quero saber também se você teve esse tipo de experiência, de Deus falar contigo de uma maneira tão tranquila, suave, por meio dos elementos da natureza, e você perceber como Deus também tende a ser calmo, tranquilo e te abraçar muitas vezes com o silêncio do que com o barulho. E o terceiro problema que te impede de ouvir a voz de Deus é deixar os seus sentimentos cegar o seu coração de perceber a presença dele. E muitas vezes esses sentimentos são ansiedades, apreensões, luto, tristeza ou medo, que não permite que o seu coração perceba que Deus está presente. Um exemplo que eu considero magnífico na Bíblia é o momento em que Jesus se junta aos discípulos no caminho de Emaús, logo após a sua ressurreição. A Bíblia vai falar que eles estavam conversando a respeito de Jesus, falando a respeito da sua morte, aguardando a sua ressurreição, quando Jesus se junta a eles. E aí eles começam a falar com Jesus e não percebem que Jesus estava lá. Ou seja, eles falavam de Jesus, sentiam a dor da perda de Jesus, sentiam a falta e aquela ansiedade, aquela apreensão de esperar que Jesus voltasse e não percebiam que o tempo inteiro Jesus estava com eles. E eu imagino essa ansiedade, sabe? Porque provavelmente os discípulos também esperavam que Jesus voltasse naquele momento de glória, de poder, que ele iria voltar e humilhar os seus inimigos, aqueles que o mataram, mas não. Jesus voltou falando com eles e as palavras de Jesus queimava e ardia no coração deles e eles não perceberam a presença dele. Mas não caia no engano de achar que só porque o seu coração está cheio de tristeza, de ansiedade, de luto, Deus não vai falar com você. Muito pelo contrário, é muito provável que ele já esteja ardendo aí dentro, falando contigo. Você só precisa aprender a silenciar essas distrações, colocar o sentimento no lugar certo e aprender a ouvir a voz de Deus. Presta atenção, não ache que Deus vai falar contigo somente se você estiver em determinado lugar, em determinado evento ou ouvindo alguma pessoa específica. Antes de tudo, tenha experiência com o Senhor, aprenda a falar com Ele no secreto, aprenda a ouvi-lo nas coisas simples do dia a dia. Salmo 119 vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e que o firmamento anuncia a glória das suas mãos. Então o que falta para você ouvir a voz de Deus e sentir a sua presença é simplesmente olhar ao redor. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele gostei e, claro, mande esse vídeo para um amigo que também está tendo dificuldades de ouvir a voz de Deus, mas que provavelmente está enfrentando um desses problemas que eu citei.